Boa, boa tarde, meus amores. Boa quarta-feira. Hoje, 9/9/2020. Isso mesmo, quarta-feira. E vamos dar início com a nossa boa tarde, dizendo que eu amei o nosso encontro ontem. Foi uma aula muito produtiva, né? De muito aprendizado, muito ensinamento, muita participação de vocês. Obrigado mesmo, que na próxima terça-feira estejamos juntos novamente, tá? Mas presta atenção aos vídeos, presta atenção às explicações, viu? Para não se perder e não acumule atividades. Como tia sempre diz, deixe seu presente lá, escreva presente, porque você está participando da aula. E eu coloco na caderneta, e em caso de dúvidas, deixa lá que eu respondo sim. Todos os dias eu olho, manhã, tarde, e assim que tiver pergunta, a tia responde, tá bom? Vamos lá prestar atenção à nossa explicação. Nosso primeiro momento hoje vai ser de português. Vamos lá? Mãos à obra. Português, quarto ano B, 9/9/2020, tia Mônica Elizabeth. Revisão de concordância entre artigo, substantivo e adjetivo. Então, que eles vão concordar, né? Foi das páginas 203 a 207. O que é artigo? Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número do substantivo. Substantivo é o que dá qualidade, que dá nome aos seres em geral. Artigo definido determina os substantivos de maneira precisa. O, a, os, as. Por exemplo, eu comprei o carro. Os artigos femininos artigos feminino, a, singular, as, plural. Artigos masculino, o, singular, os, plural. Então, quer dizer isso? Determina o substantivo de maneira precisa. Eu sei quem são, eu sei do que eu estou falando. E ele pode ser em número e gênero. Número singular e plural, gênero masculino e feminino. Então, os artigos femininos são a, está no singular, as, plural. Os artigos masculinos, o, singular, os, plural. Artigo indefinido. Determina o substantivo de maneira vaga. Sempre deixa aquela dúvida. Quem, onde? Uma, uns, umas. Por exemplo, eu comprei um carro. Que carro você comprou? Os artigos feminino, uma, singular, umas, plural. Então, ele flexiona com gênero e com número. Artigos masculino, um, singular, uns, plural. Combinação dos artigos. É muito presente a combinação dos artigos definidos e indefinidos com preposições. Este quadro apresenta a forma assumida por essas combinações. Preposições de, em, pós, p. E os artigos o, os, as, a, as, uns, uma, umas. Então, eles combinam, né? Então, usar preposição de. O artigo pode ser do, dos, da, das, dum, duns, duma, dumas. Preposição em. No, nos, na, nas, nu, nos, numa, numas. A preposição pós e per. Pelo, pelos, pela, pelos, pelas.
O que é adjetivo? O adjetivo é uma classe de palavras que atribui características aos substantivos, que dá nome aos substantivos, e o substantivo dá nome aos seres em geral, ou seja, ele indica suas qualidades e estados. Essas palavras variam em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural, e grau, comparativo e superlativo. Exemplo de adjetivos: garota bonita, garota bonitas, criança obediente, crianças obedientes. Os tipos de adjetivos. Os adjetivos são classificados em adjetivo simples, apresenta somente um radical. Exemplo: pobre, magro, triste, lindo, bonito. Adjetivo composto, apresenta mais de um radical. Exemplos: luso, brasileiro, super interessante, rosa claro, amarelo ouro. Então, o que é isso? Composto é uma palavra composta por duas palavras. O adjetivo primitivo, palavra que dá origem a outros adjetivos. Exemplo: bom, alegre, puro, triste, notável. Então, ele é único, é primitivo, ele é a origem da palavra, porque a partir dela eu faço outras: bom, bondoso, bondade, alegre, alegria, alegremente, puro, pureza, triste, tristeza, notável, né? Tá certo? Então, vamos lá. Adjetivo derivado é aquele que deriva da palavra primitiva. Ela não só existe porque ela tem uma palavra primitiva. As palavras que derivam de substantivo aos verbos. Exemplo: articulado, verbo articular. Visível, verbo ser. Famoso, substantivo formosura. Tristonho, substantivo triste. Adjetivo pátrio ou adjetivo gentílico indica o local de origem ou nacionalidade de uma pessoa. Exemplo: eu nasci no Brasil, sou brasileiro. Nasci no Rio de Janeiro, carioca. São Paulo, paulista. Europa, europeu. Espanha, espanhol. O gênero dos adjetivos. Em relação ao gênero, masculino e feminino, os adjetivos são divididos em dois tipos. Os adjetivos uniforme apresentam uma única forma para os dois gêneros, masculino e feminino. Exemplo: menino feliz, menina feliz. Então, o feliz ele serve tanto para escrever menino ou menina. Adjetivos biforme. A forma varia conforme o gênero, masculino e feminino. Exemplo: homem carinhoso, mulher carinhosa. O número dos adjetivos. Os adjetivos podem estar no singular ou no plural, concordando com o número do substantivo a que se referem. Assim, a sua formação se assemelha à dos substantivos. Exemplos: pessoa feliz, pessoas felizes. Vale formoso, vales formosos. Casa enorme, casas enormes. Problema socioeconômico, problemas socioeconômicos. Menina afro-brasileira, meninas afro-brasileiras. Estudante mal educado, estudantes mal educados. O grau dos substantivos. Quanto ao grau, os substantivos são classificados em dois tipos: o comparativo e o superlativo. Comparativo, utilizado para comparar qualidades. Superlativo, utilizado para intensificar as qualidades. Grau comparativo. Comparativo de igualdade. O professor de matemática é tão bom quanto de geografia. Então, eu estou igualando os dois professores, dizendo que um é tão bom quanto o outro. Comparativo de superioridade, já vai ser mais. Marta é mais habilidosa do que Patrícia. Comparativo de inferioridade vai ser menos. João é menos feliz que Pablo.
Grau superlativo. Superlativo absoluto. Refere-se a um substantivo somente, sendo classificado em analítico. A moça é extremamente organizada e sintético. Luiz é inteligentíssimo. Superlativo relativo. Refere-se a um conjunto, sendo classificado em superioridade. A menina é mais inteligente da turma, inferioridade. O garoto é menos esperto, é o menos esperto da classe. Locução adjetiva. A locução adjetiva é um conjunto de duas ou mais palavras que possuem valor de adjetivo. Exemplo: amor de mãe, amor maternal. Doença de boca, doença bucal. Pagamento do mês, pagamento mensal. Férias do ano, férias anual. Dia de chuva, dia chuvoso. E vamos fazer a atividade que é no caderno. Então, complete as frases com o que se pede. Um adjetivo. Eu quero que vocês escrevam um adjetivo nos espaços. A água da piscina está muito. Já aqui eu quero que vocês façam um artigo. Ele é médico cirurgião. E eu quero que vocês completem com um substantivo. É o grande amigo de Débora. Então, na letra A, você vai completar com adjetivo. Na letra B, com um artigo. E na letra C, com um substantivo. Escreva o sentido em que os artigos dão aos substantivos destacados. Ele é o médico da cidade. Esse ó, qual é o sentido que ele está dando? As crianças compraram uns bombons na mercearia. Davi comprou o carro, um Camaro amarelo. Então, você vai dizer se ele é singular, plural, feminino, masculino, se ele é definido ou indefinido, como a gente fez na explicação de ontem. Escreva adjetivos concordando com os substantivos e artigos adequadamente. Lucas e Elaine compraram no shopping. Você vai botar substantivos, tá bom? Lembrando que ele tem que, se ele estiver no plural, o substantivo tem que estar no plural. Relacione os adjetivos e os artigos de acordo com os substantivos que se referem. Também fizemos atividade igual a essa no nosso livro. Escreva um substantivo e um adjetivo para cada artigo. Então, escreva um substantivo e um adjetivo. E você completa a frase. E assim, terminou nossa aulinha de português. Prestem bastante atenção, façam as tarefas, deixe a sua presença e, em caso de dúvida, pergunte que eu ajudo, tá bom? Beijos e até daqui a pouco no nosso segundo momento na aula de Geografia. Tchau! Amo vocês!